Fala pessoal, como prometido, estou aqui num outro vídeo. Se você não assistiu o anterior, volta lá e assiste. O tema era Tudo deu certo e agora? Assiste esse vídeo antes para fazer sentido o que você vai ver agora. Agora eu vou falar sobre ressonância cognitiva. E o tema do vídeo não é ressonância cognitiva. O tema do vídeo é Te ensinaram tudo do jeito errado. Esse é o tema do vídeo. Te ensinaram tudo do jeito errado. Quem sou eu para dizer isso? Eu sou o cara que aprendeu um monte de coisa errada. Então, se eu aprendi, alguém também aprendeu e me ensinou. E é assim, a gente só dá aquilo que recebeu. E tá tudo bem. Não, ninguém tem culpa. Mas todos nós, apesar de não termos culpa, todos nós somos responsáveis por aquilo que vivenciamos. E eu quero mostrar uma outra visão, um pouquinho diferente. Na Bíblia está escrito assim: só mentiras nos deixaram nossos pais. Não estou falando do teu pai, da tua mãe, do meu pai, da minha mãe. Eles também. Porque eles também aprenderam uma série de mentiras, uma série de coisas erradas. Isso vem sendo passado geracionalmente por quanto tempo? Desde que o mundo é mundo, a tradição oral e os ensinos familiares, sistêmicos, eles vêm sendo entregues. E no fundo, e se nós tivermos aprendido tudo do jeito errado? E a Bíblia diz, só mentiras nos deixaram nossos pais. Bom, com base nessa abordagem inicial, eu vou falar um pouco sobre ressonância cognitiva e como ela funciona e como é que você pode utilizar a ressonância a seu favor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é entender o significado de ressonância. Tá? A ressonância ela tem um pouco que ver com mecânica de fluidos em física. Tá? Então você vai encontrar isso, por exemplo, no ar, na água. Então, imagina o seguinte, você já prestou atenção de que se você colocar a água dentro de um conteúdo, dentro de um continente, você aperta aqui, existe uma resposta do outro lado. Imagina você encher uma bexiga de água. Já fez isso? A criança faz muito isso, coloca água lá na bexiga. Então, quando você dá um toquezinho numa parede da bexiga, a água ela reage, ela vai para outra parede, ela volta e ressona na mesma parede que você tocou. E quando ela ressona na parede que tocou, ela também devolve, vai e volta, e vai e volta. É um sistema de ondulatória. Então a ressonância faz parte do contexto da ondulatória na mecânica de fluidos, ok? Veja, eu não tenho nenhuma intenção de explicar isso para vocês, principalmente do jeito certo. Eu sou fisioterapeuta, eu não sou físico, não sou matemático, tá? Estou falando alguma coisa assim de forma muito sutil, tá? De uma forma meio grotesca até. Minha ideia não é dar aula de matemática, mas entendo que isso é o ressonar. Então veja, imagina o seguinte, você tem um navio, por exemplo, e o navio ele tem um sonar. Então olha só que legal, ele funciona como um morceguinho. Então aquele sonar ele emite um sinal, né, uma onda mecânica, aquela onda mecânica ela vai embora, começa a andar. Até que ela esbarra em alguma coisa. Quando ela bate ali, o que acontece? Ela ressona, ela volta. E aí o sonar que está lá em cima do navio, ele capta aquilo. Então ele vai lendo o ambiente e os obstáculos utilizando o sonar. Então essa é uma outra explicação interessante que também está dentro dessa temática aí. Mas beleza, então isso é só para a gente falar um pouco sobre ressonância propriamente dita. Tá? Agora, o que seria uma ressonância cognitiva? O que é cognição? Os seus pensamentos, olha só que interessante isso, tá? Seus pensamentos, eles também são frequenciais. Eles geram uma frequência em hertz. Então mesmo que você pense em silêncio, você não falou nada, você não verbalizou, você pensou, eles geram uma frequência em hertz. Suas emoções geram frequência em hertz. Cada parte do seu corpo está vibrando numa frequência. Suas vísceras, seus ossos, seus músculos, cada coisa em você vibra numa determinada frequência em hertz. Ok? Inclusive, existe uma escala que classifica todos os itens
com múltiplas frequências. O cara se chama Hawkins e a escala recebe o nome dele. A escala de Hawkins, ela mostra o frequenciamento de N coisas. E existe uma lista lá na escala Hawkins, por exemplo, para as emoções. Pode procurar lá, escala Hawkins, joga lá no Google, lá você vai ver um monte de coisa sobre a escala Hawkins. Tá? Então, veja só que interessante. Então, os teus pensamentos têm uma frequência. Então, o que seria a ressonância cognitiva? É quando um pensamento seu, ele ressona e retorna para você. Você então devolve ele vem e volta, e aquilo vai criando força, ok? Esse ressonar cria uma inércia, ele vai criando mais potência, mais intensidade, ok? Se a gente entender que os nossos pensamentos, eles trabalham lá dentro do sistema nervoso central de uma tal forma que ao se repetirem, eles vão sulcar um caminho mental, de maneira que, assim como num outro vídeo lá atrás eu falei de sinapse, né? As sinapses, elas vão se aproximando infinitamente, elas nunca se tocam, tá? Mas elas se aproximam infinitamente. O que é que está acontecendo? Toda vez que você pensa alguma coisa de uma determinada maneira e se repete naquele processo, esse aproximar acontece, ok? Então, imagine o seguinte, você está pensando, existe a ressonância cognitiva. Essa ressonância cognitiva, ela vai reforçar alguma coisa. E ela pode criar um reforço tanto positivo quanto negativo. Vamos por partes, ok? Então, tudo bem até aí? Vamos lá, vou ver se eu consigo me tornar cada vez mais claro para vocês. Esse é um tema muito interessante, mas ele tem a sua complexidade, tá bom? Então, se você não estiver entendendo, me perdoe, sou eu que não estou me expressando suficientemente bem. Mas vamos lá, vamos olhar para a ressonância cognitiva. Vou dar um exemplo, que aí no exemplo prático, aí você fala assim, opa, eu sei o que é ressonância cognitiva, já vivenciei isso. Quer ver só? Mulheres, vocês já estiveram grávidas, algumas de vocês talvez. Então você estava grávida, ok? E no instante em que você viu aquele barrigão, você estava andando pela rua, você começou a ver o quê? Outras mulheres grávidas. Ou seja, houve uma ressonância daquela situação. Então, quando você se viu grávida, tomou consciência de que estava grávida, normalmente essa consciência vai aumentar quando você olha no espelho e fala assim, porra, tô barriguda, tem um neném aqui dentro, né? Então, quer dizer, o meu corpo mudou, você viu aquilo, então você se conscientiza, porque é um fato material. Então, a taxa de conscientização é um pouco maior quando você materializa aquilo, né? E aí você saiu na rua e começou a ver um monte de outras grávidas. Ou então o cara aí que gosta de carro, o homem gosta de carro. Então, o cara definiu que ele queria trocar de carro, né? E aí, de repente, o cara estava querendo comprar uma Porsche. Vocês estão vendo que eu falo bastante de Porsche, né? Uma coisa que eu quero bastante. Já eu tenho uma, tá? Mas vamos por etapas, tá? Então, você definiu que você queria uma Porsche. Você começou a pesquisar. Fala, puta, um Porsche bonito, né? Uma cor verde. Já tô dando a dica. Se você quiser mandar um Porsche aí pelo correio, fica à vontade, tá? Verdinho. Tem uns verdes metálicos muito bonitos, né? Então, tem um tal de Taycan Cross. Rapaz, pensa num negócio legal, hein? É um carro elétrico. E aí tem esse Porsche Taycan Cross aí. Beleza. No instante em que eu conheci esse carro, rapaz, ele não é tão comum, mas eu começo a vê-lo na rua. Então, quer dizer, você escolheu um carro, você nem comprou ele ainda, mas você escolheu um carro, dali a pouco você começa a ver um monte daquele carro na rua. Eu tenho um colega que tá morando lá em Balneário Camboriú. Porra, mano, o cara me manda vídeo de carro o dia inteiro, porque ele sabe que eu curto. Qual carro você acha que aparece mais? Porsche! Ele me manda 200 Porsche por dia. Por que você acha que ele faz isso? É ressonância. Óbvio, ele sabe que eu gosto, né? Mas aparece na frente dele os carros, olha que coisa maluca, né? Então veja, mas não é só isso, você pode listar uma série de coisas. Quando você tomou consciência de um determinado tipo de pensamento, de rotina mental, você começa a ver que você consegue aplicar aquilo em tudo, aquilo parece aplicável em várias coisas. Quando você determinada vez escolher um caminho e aquele caminho se torna natural para você,
o que acontece? Você começa a notar que esse caminho se apresenta. Ou seja, a ressonância cognitiva é uma forma de geração de automatismo corporal, mental, emocional, cognitivo. Então essa é a ideia. Então nós somos seres homeotermos. Então como é que funciona? Né? O mamífero, nós somos mamíferos. O mamífero, ele é um cara homeotermo. Ou seja, para ele sobreviver, ele precisa fazer manutenção de temperatura. Então você tem lá os seus 37 graus lá que você tem que manter ali, né? Aquela faixa ali de temperatura. Tá um pouquinho mais, um pouquinho menos, tal. Você tem as variações, de repente você está fazendo um esporte, aquela temperatura sobe lá para uns 40, 42 graus, uma febre provocada pelo exercício. Mas você não permanece naquilo, você volta lá para perto dos 37. Então, olha só que interessante. Então, você tem que manter isso aí. E para manter isso aí, você gasta muita energia para se manter quente. Porque a coisa mais natural é perder calor para o ambiente. Por que é tão mais fácil, por exemplo, viver num país tropical? Porque ele está mais ou menos na mesma faixa de temperatura que está seu corpo. Isso é mais natural. Agora, imagina o cara que mora lá na Finlândia, na Islândia, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, né? Na Rússia, na Sibéria, no Alasca. Já pensou o tanto de energia que esse cara gasta para se manter quente? Como é que o corpo dele faz? Então, por que eu estou falando disso? Veja, sendo mamífero ou homeotermo, precisamos controlar e gastar energia para manter uma determinada temperatura, o seu corpo nada mais natural para ele do que automatizar o máximo possível de atividades para que você tenha energia para se manter vivo. Essa é a ideia. Então ele tenta automatizar tudo que ele pode, tudo. Ok? E a ressonância cognitiva tem esse objetivo. Ou seja, se eu não preciso ficar muito alerta, eu gasto menos energia. Eu só reajo. Eu vi uma coisa, se aquilo realmente é importante para mim, a minha mente vai buscar oportunidades para que eu veja mais daquilo. Então, quer ver uma coisa interessante? Você é um pesquisador, você está lá na universidade fazendo suas pesquisas para desenvolver, sei lá, um TCC, uma tese, né, o seu doutorado, qualquer coisa que o vale. Então, você está lá fazendo o seu trabalho, certo? Quanta energia você despende no começo das suas pesquisas? Muita! Dá um trabalho danado você pesquisar. Mas depois de um tempo começa a ficar fácil. Ficou fácil por quê? Porque de repente a pesquisa ficou mais fácil? Não, porque o seu cérebro ele vai facilitar o processo para você. Ele já sacou qual que é o caminho e por ressonância cognitiva fica mais fácil. Você vê que você começa a achar um monte de artigos sobre aquele tema que você não achava nem a pau no começo. Entendeu? Começa a ficar mais fácil você fazer o esquema, fazer as perguntas corretas para o sistema de maneira que aparecem artigos adequados. Então é assim que funciona. Então esse é o esquema. Ele está automatizando para facilitar a sua vida e você gastar menos energia. Isso é ressonância cognitiva. Tá fazendo sentido agora para vocês? Muito bem. Mas eu falei lá na frente, né, no comecinho da nossa conversa, que te ensinaram tudo errado. Só mentiras nos deixaram nossos pais. Não era essa a história? Beleza. Tá, como é que eu uso isso daí agora? E se eu disser para você que na ressonância cognitiva, nela não, né, há um problema com a forma com que nós usamos, com a forma que nós aprendemos a lidar com ela. Porque ninguém te falou de ressonância cognitiva, mas você usa ela o dia inteiro. É uma coisa natural. E aí então, o cara disse para você assim, olha, quando você comete um erro, ok? Seu pai diz isso, seu professor diz isso, né? Os treinamentos que você fez, o seu chefe na empresa, todo mundo diz isso. Quando você cometeu um erro, pega seu erro, olha bem para ele, entende o que foi que você fez de errado, não é isso? Vai lá, examina onde foi que eu errei, que coisas eu fiz para chegar nesse resultado que não é bom, que é errado. E aí então, nunca mais cometa esse erro. Você tem que estudar para nunca mais cometer o mesmo erro. Tudo bem? Já ouviu isso alguma vez, né? E se eu disser que isso é uma mó loucura que alguém pode ter ensinado para você? Porque pela lei da ressonância cognitiva, aquilo que você demonstra algum interesse
dá alguma importância para aquilo, por ressonância cognitiva, aquilo vai se apresentar mais. De maneira que, se você foca no erro, se você vai lá examinar, falar, o que eu fiz aqui? Tá lá no seu schedule lá, marcando, tique, 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 ó, fiz todos esses passos aqui para cometer essa imensa meleca. O que você vai conseguir com isso? Mais do mesmo. Porque por ressonância cognitiva você vai atrair mais oportunidades de cometer o mesmo erro. Você verá mais criticamente a vida e todas as vezes que você cometeu aquele mesmo erro. E então você vai se culpar. E quando você se culpa, como é que você se sente? Você revisa o seu erro. Fala, eu sou culpado disso, 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 disso. E aí então aquele erro se repete. E você não consegue sair da roda do rato. E por ressonância cognitiva, você cria uma vida miserável, com os mesmos erros. Loser. Perdedor. Sempre os mesmos erros. O que vocês acham que eu estava fazendo de tarde, antes de gravar o vídeo, conhecendo? Eu sou consciente desse tema. Mas eu, pelo jeito, eu não estou tão consciente assim, porque eu estava fazendo exatamente isso que eu estou falando para vocês. Estava ali revisando o que foi que eu fiz de errado, eu fiz isso, eu poderia ter feito de outro jeito, mas eu não fiz, e estava ali me martirizando, né? O chicote, né? Autoflagelação. Beleza, o que eu estou esperando com isso? Rapaz, o chicote vai estalar mais um pouco. Vai dar errado mais um tanto ainda. Por quê? Porque está insistindo nisso e não insistindo em fazer o quê? Por ressonância cognitiva, lidar com soluções. Por ressonância cognitiva, lidar com coisas boas. Veja, pensamento positivo por si só não leva a nada. Mas qual que é a ideia do pensamento positivo? Por ressonância cognitiva, emocional, você vai construir situações melhores, porque sua mente está positiva, sua fala está positiva, sua ação está positiva. O que é que vai acontecer? Coisas positivas. Não estou dizendo que você está livre do negativo. Cara, a vida é feita dos dois. Existe uma lei que é chamada lei do pêndulo. Ela oscila. Uma hora ele está aqui, uma hora está lá, uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está no bom, está no ruim, está no frio, está no quente, está em cima, está embaixo, está dentro, está fora. Essa lei é a lei que impera. Não há como servir a dois senhores. É isso que significa. Não há como servir a dois senhores. Se você está no lado positivo, você não está servindo o negativo. Se você está no negativo, você não está servindo o positivo. Está claro isso para vocês? A pergunta é, por ressonância cognitiva, o que é que eu tenho feito? Será que eu tenho reforçado que padrões na minha vida, que padrões nas minhas emoções, que padrões na minha mente? Querido, para pensar nisso. Você vai criar uma resistência no que eu estou te falando e tá tudo bem. Assiste de novo, pensa no que eu falei. Sai disso, sai disso. Deu errado? Não vou nem falar o que ele vai falar. Deixa quieto. Foca no lado bom. Vai ser grato, vai ser positivo, vai procurar soluções, esquece o problema. Você cometeu um erro, o que você faz? Nada, deixa o erro lá, vai resolver. O erro foi cometido, tá tudo bem. Não vai ter desculpa que você peça que reverta o erro cometido. Lá em Isaías, na Bíblia, lá em Isaías, tem um texto que diz assim: vinde e arrazoemos. Se teus pecados são como carmesim, se tornarão como a mais pura lã, como a mais branca neve. O que eu preciso fazer? Ele diz, vinde e arrazoemos. O que é arrazoar? É trazer a razão. Ele está falando para você assim, vem e me conta o que você fez de errado. O que foi que aconteceu? Ah, aconteceu isso, tá bom. Tá bom, seu pecado está perdoado. Beleza, é isso aí.
Ah, mas é um pecado imperdoável. Fiz uma coisa que, meu Deus do céu. Senhor, nossa, se minha mãe tivesse bigode, eu tinha 2 pais. Beleza. Ele diz para você assim: vem e me conta o que foi que você fez e eu vou escrever assim, ó, está perdoado. Por quê? Porque ele não está preocupado com o que você fez, não é um problema. Agora veja, você tem que entender como é que isso funciona dentro de você. Será que quando você se depara com o seu dia a dia e os erros que cometeu, será que você cobra um preço muito elevado de si mesmo? Será que você pode pagar o preço que você está cobrando de si mesmo? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. A gente é o nosso pior algoz. O pior. A pior coisa que tem é ser algoz de si mesmo. E nós somos. E sabe o que é pior ainda do que isso? Tem uma coisa bem pior do que ser algoz de si mesmo. Tem um negócio que chama Síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar de Síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo recebeu esse nome porque em Estocolmo aconteceu uma situação como essa e esse nome acabou indo para todos os fatos similares. Uma pessoa ficou prisioneira, né? E foi sequestrada, né? E ficando prisioneira por vários dias. O que aconteceu? A mente dela passou a amar o algoz, porque foi a única coisa que ela conseguiu fazer para sobreviver. Gostou dessa? Você ama o seu algoz. Quem é o seu algoz? Você mesmo. Isso é pior do que ser algoz de si mesmo. É que você ama se ferrar. Para com isso. Pare de se martirizar. Pare de se cobrar por seus erros. Cobre de si mesmo o quê? Soluções. Cobre de si mesmo o fluxo. Cobre de si mesmo o ir para a vida. Cobre de si mesmo um olhar diferente. Bota esforço no que vale a pena. O esforço não é para não errar. O esforço é para acertar. Se você estiver fazendo esforço para acertar, você erra menos. Não é que nunca mais você erra. Mas não adianta ficar se cobrando pelo erro já cometido. E olha, estou berrando porque eu estou falando comigo para ver se eu ouço. O par de orelha é grande, mas nem sempre a gente ouve. Querido, não tem mais nada para falar para você. Se você gostou do meu chilique interno, mete o joinha aí, se inscreve no canal e põe o sininho, que daqui a pouco eu me acalmo e solto um vídeo mais tranquilo, tá bom? Esse daí é o exorcismo, beleza? Boa tarde para vocês.